tinha o poder da morte, que tinha autoridade sobre a morte. Isso dá a entender que se o diabo tinha autoridade sobre a morte, ele tinha poder de dar e colocar a morte sobre alguém. Mas quando Jesus ressuscita da morte, Jesus mostra que agora a morte não era mais uma coisa invencível. Jesus, ao ressurgir da morte, ele demonstrou que a morte agora podia ser vencida. E a morte não teve poder de deixar a alma dele no inferno, como diz a palavra, não deixará que o meu corpo veja a corrupção e nem a minha alma no inferno. O salmista profetizou, e depois Pedro fala isso lá em Atos, no discurso para os judeus. Então, Jesus andando em ousadia, andando em fé, ele venceu a morte. A morte não foi capaz de detê-lo. Por quê? Porque Jesus andava em fé, em ousadia, no espírito de amor, como diz a palavra em Timóteo ali, moderação e amor. Então a morte não foi capaz de detê-lo. Por isso eu creio em nome de Jesus que ela não será capaz de me deter também. E naquele grande dia, quando Jesus vier, nós vamos romper. E os túmulos se abrirão. E nós ressuscitaremos, nos encontraremos com Ele nos ares. Se é que Ele não vem antes da gente morrer, né? Fisicamente falando. Porque o crente não morre. Eu gosto de usar essa expressão. O crente não morre, ele troca de roupa. Porque Jesus falou que quem crê em mim passou da morte para a vida. Lembra o texto lá que ele ressuscita Lázaro? Quando Maria chega, a Senhora já cheira mal e tal. Maria chega toda preocupada lá, questionando o Senhor, tentando trazer fé, dúvida no coração dele, né? Tentando gerar dúvida no coração de Jesus. E Jesus fala: Pai, te dou graça porque sempre me ouves. Aí ele manda Lázaro ressurgir, Lázaro vir para fora, e Lázaro vem demonstrando claro o poder que Jesus tinha sobre a morte, a autoridade que ele tinha sobre a morte. Mas ele disse uma informação interessante para Maria. Ele falou assim, que quem crê em mim passou da morte para a vida. Aleluia. Eu creio em Jesus, eu passei da morte para a vida. Aleluia, Jesus. Eu estou na vida agora. Ah, mas o meu corpo vai morrer para me receber outro. Eu vou receber um outro corpo, não esse aqui, com essa barriguinha, tá? Vou receber um outro mais bonito. Vou receber um corpo impecável. A Bíblia chama de corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, semelhante ao dele. Já está sentado à destra do Pai, com esse novo corpo, ele está lá sentado à destra do Pai. Mas a morte, ela não vai nos deter. Amém, Jesus. Ela tem uma leve influência. Mas ela pode agir em quem anda em medo. Ela consegue exercer um certo domínio na pessoa que anda em medo. A morte consegue. Por isso eu te convido nessa noite a romper com esse espírito, como disse Timóteo, mas a andar num espírito de fortaleza, amor e moderação, como Paulo disse ali para Timóteo. Eu queria que você abrisse lá em Mateus capítulo 14, versículo 30. Mateus 14, 30. Nós vamos ler mais apenas uns 2 ou 3 versículos. Mateus capítulo 14, versículo 30. Obrigado, Senhor. Nós vamos andar em fé, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo... Eu vou ler o 26, depois vou ler o 30. O capítulo 14 de Mateus, gente, a partir do versículo 22, começa a falar a respeito de quando Jesus anda por sobre as águas. Sobre as águas. Quando Jesus anda lá, sobre as águas. Olha o que acontece. O 26. E os discípulos, ao ver Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Tomados de medo fizeram o quê? Gritaram. Você já viu como as reações de uma pessoa que anda em medo? Ela está sempre chamando a atenção. A pessoa que anda em medo. E eles viram Jesus, eles pelo medo pensaram que era um fantasma, Rodrigo.
A pessoa que anda em medo começa a ver coisas. E você sabia que a psicologia ensina isso mesmo? Que a pessoa, por medo, ela é capaz de produzir, projetar imagens, dar vida às suas fantasias, por causa do medo? A psicologia ensina isso. E é uma verdade. Foi o caso que aconteceu aqui. Na verdade, era Jesus, eles estavam acostumados a andar com Jesus. Eles andavam com Jesus. O que eles não eram acostumados a ver uma pessoa andando em cima da água. Isso era normal mesmo. Mas ninguém tinha ouvido falar que fantasma andava em cima da água também, né? Não precisava fantasiar tanto, né? Mas quando Jesus vinha andando sobre as águas, eles começaram a fantasiar. Por isso eles viram o quê? Um Fantasma. fantasma, como consequência da presença do medo em seus corações. Então, o medo vai fazer com que uma situação que você pode vencer, uma situação que você pode triunfar sobre ela, vai fazer com que você seja derrotado, sucumbido. Você quer ver? Você quer ver? Leia o versículo, vai falar do mesmo assunto, sobre medo. O 29 diz o seguinte, eu vou ler o 30. Não, o 29, para dar contexto. Ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve Medo. medo. O que fez que ele sentisse medo? O vento forte. Reparar, não era o vento já estava lá desde o começo, desde quando Jesus andava, antes dele começar a andar, o vento já estava lá, o problema não era o vento. Foi ele reparar no vento. Você sabe que as tribulações, as aflições, os problemas do dia a dia sempre estiveram aqui na terra. Não é isso que vai fazer você ser vitorioso, afundar ou não. Não é isso. Eles sempre estiveram aqui na terra. Mas o que faz você vencer o medo é continuar olhando para Jesus. Você é capaz de vencer o medo. Porque o que fez com que Pedro afundasse foi quando ele desviou o seu olhar e começou a sentir a força do vento. E a Bíblia usou a expressão, o escritor aqui, Mateus, colocou a expressão força do vento. Ele não colocou só vento, ele colocou força do vento. Isso quer dizer que o vento não era pequeno. Era um vento forte. Mas quando nós começamos a prestar atenção nessas coisas, a tendência é afundar. Mas se Pedro não tivesse prestado atenção no vento, ele continuaria andando. Então o problema não é o vento sempre esteve, as tempestades sempre estiveram aqui, os problemas sempre estiveram aqui, mas o medo vai entrar em meu coração quando eu começar a dar muita atenção a essas coisas. Mas se eu manter os meus olhos fixos naquilo que Jesus disse, na palavra, eu vou andar em fé e o medo não vai me fazer afundar. O medo fez duas coisas só nesse texto aqui. Fez Pedro afundar e o medo fez os discípulos ver fantasma. Medo faz as pessoas afundarem e verem fantasmas. Aleluia! Medo faz as pessoas afundarem e verem fantasmas. Transformam o seu mundo em um mundo fantasmagórico. Qualquer coisinha, e começa a ver fantasma, começa a ver bicho onde não tem. Mas aquele que está em fé, ele vai dizer, olha, eu não estou entendendo o que está vindo ali não. Tem neblina, porque tinha neblina, né? Era em alto mar, tinha uma tempestade, então, claro que a visão era dificultada quando Jesus estava se aproximando do barco. A visão estava comprometida. Mas independentemente se eu não estou entendendo o que eu estou vendo, parece que tem alguém andando sobre a água ali, e eu sei que está ventando, eu sei que tem uma neblina, mas só que tem uma coisa, eu estou em fé. Eu não sei o que é, mas eu vou ficar em fé. Aí Jesus continuaria se aproximando, de repente eles iam perceber, é o Senhor. Aquela imagem que eu não estava conseguindo ver de longe, é o Senhor, ele se aproximou, agora eu entendi. Mas não, eles gritaram de medo e começaram a ver o fantasma. O medo fez aqui eles. O medo, olha as consequências que nós estamos vendo sobre o medo. O medo fez Adão se esconder. O medo fez os discípulos verem fantasmas. O medo fez Pedro afundar. Olha o tanto de coisa que o medo começa a provocar nas pessoas. Olha o tanto de consequências que o medo começa a trazer. E tem gente que andou a vida inteira em medo. Foi por isso que eu afundei aquela vez que eu estava bem numa situação. Mas eu comecei a ficar com medo que ia acontecer aquilo. Aconteceu. Você andou em medo, aconteceu. Mas aquela vez que as coisas estavam indo bem, estava assim, assim, assado. E de repente eu comecei a ficar com medo. E eu comecei a ver coisas.
Já percebeu que uma mulher ciumenta, por exemplo, ela tem medo que o marido vai trair ela? Aí ela começa a ver coisa. Não é assim, irmã? Começa a ver coisa. Aí tem uma mancha vermelha que é tipo, isso aqui é batom. Está vendo fantasma. Isso aqui é batom. Aí apronta uma brigueira com o marido. Porque está vendo fantasma. Agora vamos abrir as nossas Bíblias. No Salmo de número 40, no Salmo de número 56, versículo 11. Salmo de número 56, versículo 11. Próxima mensagem que eu vou pregar lá em Elias Fausto, pregar essa mensagem. Gostei dessa mensagem, muito boa. Assim, em Elias Fausto. Esse assunto é tremendo. Salmo de número 56, versículo 11. Versículo 11. Esse aqui é o salmista dizendo, o salmista Davi, ele fala assim: neste Deus põe minha confiança e nada temerei. Temer é a mesma coisa que andar em medo. Quem confia em Deus, como Davi disse, e nada temerei. Isso mostra a clara desconfiança. Nós podemos ler ao contrário isso aqui também. Nós podemos ler ao contrário. O contrário ficaria assim: eu não confio nesse Deus e vou andar em medo. O contrário é isso. Quando eu ando em medo é isso. Exatamente isso. Eu não confio nesse Deus e vou temer. Mas o salmista faz essa confissão: neste Deus põe a minha confiança e nada temerei que me pode fazer o homem. Aliás, é uma pergunta, né? Então tem um ponto de interrogação. Neste Deus põe minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? O que me pode fazer o homem? Se eu ponho a minha confiança nesse Deus, nada eu temerei. Diga assim comigo: nada eu temerei. Nada temerei. Se eu confio em Deus. Se eu confio em Deus. O salmista Davi tinha essa confiança. Ele tinha essa confiança. Agora Isaías 41, 10. Esse é famoso, hein? Esse todo mundo conhece. Esse todo mundo conhece. Isaías 41, 10. Pois firme está minha fé, o meu barquinho está. Você viu que nós cantamos alguns hinos aí que falavam de medo? Não temo mais o mar. Não foi? Teve um outro hino que falou de medo também, da Fernanda Brum lá. Falou de medo também. Isaías 41, 10. Isso aqui é Isaías profetizando, escrevendo para o povo de Israel. Veja o que ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Temer é a mesma coisa que ter medo, né? Temer é a mesma coisa que ter medo. Veja o que ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Como é que Deus nos fortalece? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o meio pelo qual Deus nos fortalece está sendo a alegria. E a alegria é um combate tremendo contra o medo. Quando você tiver com medo, não é se alegrar. Se alegra. Se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Se Ele me fortalece, então é claro que Ele vai me dar alegria. Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Se você, sabe o que quer dizer destra fiel? É a mão direita de Deus ali, ó, fiel. A mão de Deus ali, ó, o braço de Deus. Eu sei que alguns aqui estão ingressando na carreira cristã, faz pouco tempo que serve a Deus. Mas aqueles que já têm um tempo que buscam o Senhor, que servem ao Senhor,
já pôde ver a mão de Deus sobre a vida dele, já pôde ver a mão de Deus agindo em favor dele. Então Deus está trazendo à memória isso aqui para Israel. Israel já sabia, o povo de Israel já sabia que Deus já havia os livrado de seus